A gente vai dar algumas dicas para virar um dev júnior de uma forma mais rápida, né? E a gente separou também algumas perguntas que as pessoas fazem e algumas perguntas que a gente mesmo criou, que a gente mesmo se fez, né, enquanto a gente estava pensando nessa live. Então, a primeira pergunta seria: o mercado precisa de profissionais de qualidade, mas será que a gente sabe, né, a forma mais efetiva de estudar desenvolvimento para atender a necessidade do mercado? A gente sabe a gente primeiro sabe qual é a necessidade do mercado quando a gente está aprendendo programação? Muitas vezes a resposta é não. Muitas vezes a gente começa estudando coisas que a gente, né, acha que está na moda ou que nos indicam, né? Então, eu e o Cadu, a gente tende a indicar sempre coisas que a gente vê que as empresas precisam e coisas que vão te facilitar o teu estudo inicial também. Então, isso é bem importante, né? Então, quer falar um pouco sobre isso? Deixa eu pensar. Tô pensando agora. Agora eu fiquei reflexivo em tudo que tu falou. A gente acaba vendo que as vagas, né, nessa pesquisa que a gente fez aqui, e nas vagas que a gente recebe no dia a dia, a gente vê que parece que as vagas estão começando a pedir cada vez mais coisa. Mais tecnologia. Isso tem um pouco a ver com a pergunta do Jefferson ali, né? Que ele falou as vagas pedem muita coisa para dev iniciante, né? Então é isso, né? Parece que as vagas estão pedindo cada vez mais coisa, e coisas que eram diferenciais hoje já não são, já são obrigatórias. Então, tem isso, das empresas pedirem muitas coisas, e a gente vê também que parece que o nível das pessoas que estão aplicando para a vaga não está acompanhando a expectativa do mercado. E a gente não sabe ainda muito bem por que isso acontece. Isso é até um ponto interessante para pensar, refletir. Né? É o que eu falei também ali, né? A expectativa de quem está estudando não condiz com a expectativa do mercado. Parece que não une, né? Parece que não dá o match. As Kawasaki estão passando lá. Parece que a expectativa de quem está iniciando não dá o match com a expectativa da empresa, né? Daí por quê? Né? A gente vai tentar discorrer um pouco sobre isso também. Quer falar? Eu acho que eu estava pensando que pode ser que tenha alguma coisa a ver com falando mais um pouco da faculdade, né? Eu não sei se a faculdade tem um problema, né? É muito burocrático para ela mudar a grade de ensino. Então, talvez as faculdades não estejam conseguindo acompanhar o crescimento tecnológico do mercado. Isso pode ser um ponto. Né? Mesmo assim, hoje a gente tem muito lugar para buscar informação fora da faculdade. Então, tem cursos, tem curso de graça, conteúdo de graça na internet, blogs, muito lugar para a gente fazer pesquisa, para estudar e se aprofundar em tecnologias. Então, a gente tem que ver, né? Será que a gente também não está, que nem a gente falou, não conseguindo entender qual é a expectativa do mercado e não está focando em estudar o que o mercado realmente está precisando, né? E indo muito atrás do que... Quando a gente diz isso, a gente não quer dizer que vocês têm que se vender, né? Que vocês têm que ver o que o mercado está pedindo e estudar aquilo só para entrar no mercado, né? Não. O ideal seria que vocês entendessem e estudassem as coisas, né, que seriam o básico e depois começar a mexer em algumas tecnologias que vocês acham que seriam interessantes para vocês e tentar, de novo, alinhar isso com o que o mercado pede, né? Vocês vão ver também que no futuro um programador ele vai ter que mexer com várias linguagens, né? Então, um bom programador vai ter que mexer com várias linguagens. Um bom programador vai ter que se virar em linguagens. Então, a estrutura básica,
das linguagens de programação, né, da lógica de programação é muito importante, né? Então, muito mais importante às vezes do que tu simplesmente estudar uma linguagem específica. Então, o mercado está também mudando um pouco essa mentalidade e exigindo um pouco mais programadores completos, programadores que conseguem pensar e desenvolver em várias linguagens, né, basicamente. Porque a gente estava falando na mentoria esses dias. Tu vai ter várias formas de resolver um problema na programação. Umas vão ser melhores que outras. Então tu não pode ficar preso numa linguagem. Porque tu vai ter que sempre pensar no produto como... O produto é o teu patrão, né? Geralmente nas empresas grandes. Então, ele que vai demandar tudo isso de ti. Então, é uma dica que a gente dá aí. Sim. E a gente vê também outro ponto, né? Que eu estava pensando aqui, que é os próprios cursos que as pessoas fazem de programação, seja um curso pago, seja um curso de graça, eles acabam não dando uma visão do que as pessoas precisam além da programação, do que o mercado gostaria de ver num profissional júnior que vai além de programação, por exemplo, agilidade, né? GitHub. Agilidade são metodologias ágeis, né? Para quem não sabe, Isso. são basicamente padrões, né? Patterns de estrutura de trabalho, né? Então, Scrum, por exemplo. É como entregar produtos, como entregar projetos de formas mais ágeis, mais que resolvam o problema e sejam melhores, né? Mais performáticas, que causem menos problema, que não seja aquele formato waterfall que as pessoas trabalhavam 6 meses, depois de 6 meses entregavam o site, o sistema, e já tinha mudado tudo, já tinha... Então, a agilidade é um conceito importante. A gente não está falando aqui para vocês se aprofundarem nisso, não. Mas a gente acha que os cursos, eles meio que eles não ensinam isso. Outra coisa que a gente vê que os cursos também não ensinam, testes, por exemplo, testes de software. Teste unitário, teste de integração, são alguns assuntos que são um pouquinho mais avançados, mas que os cursos eles poderiam dar os conceitos básicos, poderiam dar uma visão assim para vocês do que é. Porque a gente já vê que nas vagas de júnior, hoje, muitas vagas pedem como diferencial e muitas vagas já não pedem nem como diferencial, já pedem como obrigatório. A gente estava olhando aqui umas vagas mais cedo e tem vagas já pedindo esse tipo de coisa como conhecimento que tu tem que ter para entrar, sabe? Então, não são todas, obviamente, mas muitas. Então, é uma coisa que vocês podem já começar a ir olhando, estudando, né? A gente não está dizendo aqui que se vocês não souberem teste, vocês não vão pegar as vagas. Ou que se vocês não souberem teste, agilidade, GitHub, vocês não deveriam nem aplicar para a vaga. Não é isso. A gente sempre Mas se diz, vocês souberem... apliquem para as vagas. Se a vaga pede 5 coisas, vocês sabem 2, apliquem para a vaga. É. E se vocês souberem isso que a gente está falando, a chance de vocês conseguirem uma vaga aumenta muito.